depois podíamos levar um coisinho de leite e molhar. Eu disse, sim, Claro Tiago, que podíamos. ele tem. Claro que não, só nos lembramos agora. Não é nada, um bocadinho. Ai, que horror. Comida não ganha calorias por nós a comermos às 8 da noite ou às 6 da tarde. 40% da nossa energia, sensivelmente, vai para o cérebro. Existem atividades que para umas pessoas são muito estimulantes e para outras são muito mais relaxantes. Porque isso vai prejudicar o sono e o sono vai prejudicar uma série de mecanismos fisiológicos. A estimular o nosso cérebro a cada minuto com 1000 coisas que não estão a potenciar minimamente uma rotina de relaxamento. Bem-vindos de volta ao nosso podcast, às Anti-Diet Talks. Eu estou a sentir que esta coisa de meter aqui a embalagem parece que estamos a ser pagos, mas infelizmente não. Pois, se calhar é melhor retirar. Tapa. Não, estou a brincar. Isto é uma ideia do Tiago, claramente, porque eu nunca me lembraria de trazer isto, mas... Pá, eu achei piada. Oreo, eu gostava, em miúdo, gostava muito de Oreo. Hoje já não gosto, mas já não como, normalmente. Eu adoro. É. Aquelas banhadinhas de chocolate branco. Ah, não, mas eu em miúdo... Houve uma altura eu que acho isso não comprávamos. existia. Se calhar não, é. Eu comia as tradicionais, as pretas com recheio branco. Pá, vi Golden, douradinha. Obviamente que, na verdade, isso vai ser exatamente igual, com outra Na cor. verdade, eu acho que vai ser Ou muito pior, pior. ou Vai ser pior, muito pior sim. que o original. Mas pela piada achei interessante. O que é que eu achei A minha interessante? dúvida é, tu disseste-me que isto não é novo, mas para mim isto é novo. Eu acho que não é novo. Eu acho que não é novo. Eu estou Nossa curiosa Senhora. é qual é o sabor. Imagina, será que sabe a baunilha? Mas de repente estraga, porque o que sabe bem é o branco com o chocolate. Se não alterar o recheio branco, É estranho, não é? depois a combinação já não vai ser, se calhar, digo eu, tão boa. O que é que eu achei interessante? Eu aposto numa baunilha, sim. Eu aposto numa baunilha. Vocês já sabem que nós somos fãs acérrimos de porções assim mais pequeninas, individuais, que permitem comer com mais consciência. E este pacote traz 10 pacotes de bolachas em duo. Ou seja, este pacotinho traz 2 bolachas, o que eu acho que é ótimo, porque, imaginem, não significa... Ai, deixa eu só fazer este barulhinho. Não significa que não possamos comer mais do que um pacote, mas entre abrir este pacote, comer e pensarmos se queremos mais ou não, temos ali uma pausazinha de uns segundos, minutos, se calhar, para perceber se queremos mais ou não. Estas Oreos têm péssimo aspecto. E na maior parte do Tem exatamente o mesmo cheiro que as de chocolate, Tiago. Pois é. E na maior parte do tempo, completando aquilo que estavas a dizer, esses minutos a mais é o tempo suficiente para tu conseguires percepcionar se ficaste satisfeita com uma bolacha, ou neste caso com duas, né? Se a pessoa estiver a comer o pacote individual sozinha, se ficaste satisfeita com 2 bolachas. E pode ser a diferença entre abrir 1 ou 2 pacotes. E isso no médio e longo prazo faz muita diferença, não é? E às vezes é a diferença entre comeres, imagina, 2 ou 4 bolachas, vá, ou comeres de um pacote inteiro, porque nós sabemos que nas bolachas é muito fácil, não é daquela pessoa, é uma experiência humana, tu abrires um pacote de bolachas, acho que já aconteceu a toda a gente, e de repente só quando chegas ao fim é que paras, não é? Então é mesmo muito interessante. O Tiago, quando estávamos no supermercado e trouxe estas bolachas, disse assim, depois podíamos levar um coisinho de leite e molhar. E eu disse, sim, Tiago, podíamos. Claro que não. Só nos lembramos agora. Melhor na água um bocadinho. Ai, que horror. Vamos provar. Elas parece que... Imagina, precisam de ir à praia. Para ganhar assim um tom. É que nem é aquele dourado. Parece aquelas inglesas em Albufeira, não parece? Pá, nem é o dourado da embalagem, é um dourado bonito. É o dourado... É o branco mesmo. Isto parece bolachas de manteiga. Sim. Vamos lá provar então. Parece bolachas de manteiga, sim. Não é mau, mas não é Oreo. Não é Europa, não. Acho que isto diz muito. Mas não é mau. Isto são as bolachas de manteiga, como referiste, o sabor e com o recheio do Oreo. Mas fica outra cena, não tem nada... de manteiga, não. Não, o sabor é. É. Mas é bom, mas vale a pena. Mas o sabor é aqueles bolos secos. Tem como base É manteiga. pá, não concordo. Não? Então é o quê? O que é que é o sabor? Não sei. Da Adorei. Dainum. Não, isto não diz. Diz atrás, nos ingredientes. Imagina que diz extrato de baunilha. Pronto, já sabes sim. que é baunilha. É sabor a baunilha. É? Ih, mas não diria que é sabor a baunilha, por acaso. Imagina, se eu visse que é sabor a baunilha... Eu, por exemplo, não acho muita piada sabor a baunilha. E para mim... Se não fosse Baunilha, nunca entendi bem. Sabor a baunilha é o quê? O que é baunilha na prática? É a vagem. É quê? É a vagem de baunilha. Mas, por exemplo, imagina, o pior gelado que me podem dar, baunilha. Tipo,
Amo um geladinho de nata. O conceito de baunilha. Baunilha é Por vagem de exemplo, baunilha. sei lá, gelado de nata. Eu sei perfeitamente o que é nata, mas eu não entendo bem o que é baunilha. Mas isso é um problema teu, Tiago, porque Sim, eu sei a que baunilha eu sei que isso é um é uma problema vagem. meu. É uma lacuna. Baunilha. Pessoas É uma mentalmente especiaria. É uma especiaria. Pronto. Olha, é das orquídeas. Não é? sabia. Vês? Lá está. Não sabia. Não sabia bem. Isto é o que baunilha. Ah, ok. E tu meio que raspas, isto é caríssimo. Queres comprar uma vagem de baunilha, é muito caro. Como é que se diz? Vagem? Acho que é vagem, não é? Não Vagem. sei, pesquisar. É vagem. É vagem. Estou a aprender hoje. neste É momento. caro. Ah, também não é assim tão caro, pensei que era mais. Não, mas é 6 euros 3 gramas, percebes? É caro. Pois. Sim. Tipo, há 2 gra- mil há euros grama, o é caro. quilo. Está quase o preço do metro quadrado em Lisboa. Pois está. É. Quanto é que é o metro quadrado? Não faço ideia. E hoje vamos falar sobre o que, Tiago? Então, há 3, 4 episódios atrás falámos sobre... Foi há bastante mais. Há 15, não, vai há 5, 6 no máximo. Falámos sobre rotinas de manhã, termos rotinas matinais realistas, e a Zara é o voar. Como ter rotinas matinais realistas, e realistas em que sentido? Porque muitas das vezes, lá está, à semelhança do último episódio da gratidão, as rotinas também são xalala. Não sente? Não. Eu sinto. Não. As rotinas matinais e Não, assim, não. quando tu vais a ver, é preciso 4 horas para a rotina. Certo, mas não é visto como a gratidão, Tiago. Não é visto, mas a maneira que é. Mas nós não vamos falar das matinais. Não, noturnas. Mas é indiferente. Rotinas matinais e noturnas é idêntico. No sentido de, muitas das vezes, é uma lista tão extensa, é preciso fazer tanta coisa que nem dá para viver para ter aquela rotina. Não sentes isso? É preciso acordar às 4h39 Vamos falar das noturnas, Tiago, para de dar exemplos das matinais. para começares a trabalhar às 10. É preciso dormir às 8 da noite. É preciso ir dormir às 6h45 para conseguires fazer tudo. Mas sim, falámos das rotinas matinais de um ponto de vista realista e como é que poderias adequar à tua realidade. Hoje vamos falar das rotinas noturnas dentro dos mesmos moldes. Eu acho que um dos principais pontos que nós podemos agarrar para começar aqui é... vamos entender que a nossa rotina noturna começa às 6 da tarde, concordas? Sim. É o iniciar após o sair do trabalho, toda a rotina que se segue até irmos dormir. É quando o dia se põe, na verdade, que no inverno é às 6 da tarde. E acho que podemos começar por tocar num ponto que gera sempre muitas dúvidas, que é a questão de comer à noite, a questão de não ser precisa energia para ir dormir, dos hidratos depois das 18 que ganham aqui umas calorias estratosféricas e não pode ser. E acho que podemos começar por aí, porque eu sei que gera muitas dúvidas. E eu ainda vejo em consulta muitas pessoas com crenças de que não faz sentido comer para ir dormir porque não vamos gastar energia. Acho que toda a gente já ouviu esta frase e montes de dietas baseiam-se nela. E eu acho que podemos começar por explicar que uma rotina noturna de qualidade, primeiro que tudo tem que ser individualizada a nós e nós não somos todos iguais e não temos todas as mesmas dinâmicas. Ou seja, há pessoas que, por exemplo, tendencialmente têm muito menos fome de manhã e não sentem vontade nenhuma de fazer o pequeno almoço e gostam de comer só, por exemplo, à meia da manhã ou até à hora do almoço. Se calhar nessas pessoas elas vão ter que comer mais ao final do dia porque elas comeram menos de manhã, não é? Ou seja, não existe nunca isto é a verdade absoluta e toda a gente vai ter que seguir isto. Quando existe, é sempre mentira. Eu acho que é sempre uma boa forma de... Isto quando estamos a falar de ciências da nutrição, que é uma ciência não exata, não é? Quando estamos a falar de ciências matemáticas, Claro. é absolutamente assim. Ou é ou não é. Sim, 2 mais 2 é igual a 4. E muitas das vezes queremos que a nutrição seja uma ciência exata. Ou tratámo-la como se fosse, não é? Não, isto é o que tu tens que fazer para acontecer tudo. Mentira. Não é assim que funciona. Exatamente. Isso era se fosse uma ciência exata que não é. Exatamente. Ou seja, não vai ser verdade para toda a gente, nunca, nada em relação a esta questão da comida, de termos que fazer todos Y ou X. Passando para a questão dos hidratos depois das 18. A verdade é que os hidratos de carbono, não tem que ser os hidratos de carbono, vou agarrar na comida no geral porque isto aplica-se aos hidratos de carbono, mas à comida no geral... Sobretudo aos hidratos de carbono.
Não, mas o que eu ia dizer é que a comida não ganha calorias por nós a comermos às 8 da noite, ou às 6 da tarde, ou às 15 da tarde. Ou seja, nós não ganhamos mais peso por estarmos a comer mais tarde. O que acontece é, tendencialmente, existe aqui um benefício em existir um espaço entre aquilo que é o nosso horário de ir dormir e a última refeição, porque o processo de adormecer e de fazer a digestão são processos que deveriam, à partida, ocorrer Como é que em se chama? em diferentes caminhos. Não deviam acontecer em simultâneo. O que não significa que... Contrafluxo. Exatamente. Contrafluxo. O que não significa que, lá está, dependendo de alguns casos, até possa fazer sentido as coisas acontecerem em simultâneo, porque nós temos todas vidas diferentes, no sentido em que, para algumas pessoas, a melhor opção vai ser comer antes de dormir, porque é o possível. No entanto, apesar disto, muitas vezes nós estamos a falar de pormenores que são a cereja no topo do bolo. E eu acho que isto é o mais importante mencionar, ou seja, pode existir até algum benefício em determinadas pessoas de não fazer uma refeição tão pesada antes de dormir, etc. Mas na maior parte das pessoas, 90% das pessoas, isto vai ser um pormenor e não o que está a fazer com que a pessoa não atinja os seus resultados. Concordas? Concordo parcialmente. Ou seja, por um lado, há benefícios em concentrar boa parte da nossa ingestão energética mais num período de dia. No entanto, temos que adequar àquilo que são as nossas possibilidades e ao nosso contexto. Ou seja, há benefícios, mas se nós desadequarmos daquilo que é o nosso contexto, temos os benefícios de estarmos a seguir algo que não é adequado a nós. Não é que não fosse benéfico. Não são benefícios, são desvantagens. Que são desvantagens, exatamente. Não é que não seja benéfico, mas talvez não possa ser possível para nós. Então é preciso ter esse espírito crítico. Ou seja, por um lado, sim, é benéfico o consumo energético ser na primeira metade do dia. Não é no sentido de não, como de dia à noite não como, não. Mas no sentido de mais 50%, para dizer a maioria, mais 50% ser na primeira metade do dia, em comparação com a segunda metade do dia, uma ingestão energética inferior. Isto é a recomendação geral. No entanto, temos que adequar ao nosso contexto, não é? Há vários contextos, estou-me a lembrar dos trabalhadores por turnos. Se calhar não faz, não faz sentido nenhum estarem a seguir essa recomendação, não é? Estão uma noite inteira a trabalhar. O quê? Não vão comer porque é de noite? Mas eles estão a trabalhar, não estão a dormir? Mas eu acho que não é preciso irmos por aí. Imagina, mesmo pessoas que têm trabalhos das 9 às 6, por exemplo. Eu tenho muitas clientes que vêm de um histórico tão grande de dietas e de não comer hidratos à noite porque as dietas não deixam e de fazer muitas restrições que depois geram também muitos descontrolos com a comida, que restringir no final do dia é uma péssima ideia, porque aqueles descontrolos tendencialmente acontecem no final do dia. Então, imagina, até pode haver algum benefício em aquilo que estavas a dizer que é verdade, de concentrarmos a maior parte daquilo que é a comida que nós ingerimos no período de luz solar, não é? Sim, sim. Na primeira metade do dia. Mas E a para maior algumas... parte pode ser mais de 50%. Mas para algumas pessoas... aliás, para a maior parte das pessoas, a verdade não é necessário restringir os hidratos de carbono depois das 18. Ou seja, espero que não estejamos a passar essa mensagem, porque não é de todo necessário. Estamos a falar de energia de forma geral. Energia provém de alimentos ricos em hidratos de carbono, proteína, gordura. Estamos a falar em energia de forma geral. Calorias. Ou seja, não é necessário restringir nenhum nutriente depois das 18, porque isso não existe nenhuma evidência nesse sentido. Aquilo que nós estamos a dizer é que pode existir algum benefício em comermos mais durante o dia. Mas há muitas pessoas que não beneficiam desse benefício porque está a trazer outras desvantagens e é isso que tem que ser analisado. E por si só, esse ponto em específico não vai fazer ninguém ganhar peso. Ou seja, ninguém está a ganhar peso por estar a comer mais à noite. Interessa muito mais aquilo que é o global daquela pessoa do que aquele comportamento isolado. Esse acho que é um ponto que é importante. Depois, quando nós dizemos que não precisamos de energia para ir dormir, eu acho que isto é daquelas frases que me faz mesmo revirar os olhos. É um mito absoluto. Porque o nosso sono é dos períodos no nosso dia
que o nosso corpo está em maior trabalho no sentido de regeneração. Acontecem tantos processos durante o sono que o nosso corpo está a gastar imensa energia. E temos que olhar para o cérebro como um órgão que ele é. E é um órgão altamente dispendioso. 40% da nossa energia, sensivelmente, vai para o cérebro. Ou seja, de todo o consumo energético diário, 40% é para o trabalho que o cérebro tem a fazer. Ou seja, para as necessidades cerebrais. Por aí vemos que o processo noturno é um processo de dispêndio de energia, não é? Exatamente. E os nossos órgãos, se nós estivéssemos o dia inteiro deitados numa cama, assim, Em modo estático. em modo estático, Não mexe, não respira. olhar para cima e só a ver Netflix, o nosso corpo, só para os nossos órgãos funcionarem, está a gastar imensa energia. Ou seja, não existe isto de não precisamos de energia para dormir, ou não precisamos de energia para estar deitados, o que seja, porque nós precisamos de energia para sobreviver sem fazer nada. Tudo o que nós fazemos durante o dia é um extra àquilo que nós já precisaríamos. Então, acho que esse é um ponto que é importante perceber, que aquilo que é a nossa... De repente estamos-nos a focar só na parte da alimentação, mas eu acho que isto é mesmo importante, porque a maior parte das pessoas tem muitas dúvidas relativamente ao período da noite, ao jantar. De certeza que as tuas clientes também, que sei lá, se calhar mais de metade das nossas clientes já tentou ao jantar comer uma sopa e um ovo e ir dormir assim. Ou de que de repente está a cozinhar duas refeições diferentes para ela e para os filhos porque não podem comer a mesma coisa. E muitas vezes são pessoas que fazem isto durante 3 dias e depois durante os outros 4 ou 5 estão... Controlam-se, não é? Sim, então jantam e depois ainda sentem necessidade de continuar a comer alguma coisa, ou chegam a casa e começam a petiscar e depois já nem têm vontade de jantar. Ou seja, isto é mesmo... Eu acho que a mensagem mais importante neste ponto é que não faz sentido nós estarmos a construir uma casa pelo telhado, então não faz sentido estar preocupada se estou a comer muito ao jantar, tendo em conta aquilo que comi ao almoço, se aquilo depois não está a ser um comportamento que é sustentável. Uma cliente no outro dia também me disse uma coisa que eu achei super interessante, que ela disse-me que, como almoçava no trabalho e não tinha muito tempo e era meio à pressa, que, por exemplo, a refeição do jantar, que era em família, era uma refeição que, em termos de prazer e satisfação, lhe trazia muito mais satisfação do que a refeição do almoço. Isto também são coisas que é preciso ter em conta. Ou seja, na dinâmica daquela pessoa, a refeição do jantar vai ser provavelmente sempre uma refeição que vai ter muito mais atenção, muito mais detalhe, muito mais xiripitititi, de capricho, do que a refeição do almoço, porque ela não liga tanto e está tudo bem. Então, quando nós Não faz pensamos- sentido dizer a esta pessoa, olha, come só uma sopinha E vai dormir, e vai dormir por causa do consumo na primeira metade do dia, não é? Isso não faz sentido nenhum. E repara, é tal e qual como tu disseste, isso não é irrelevante, porque cientificamente não podíamos dizer, isso não interessa para nada, não corresponde à verdade. No entanto, é o telhado. É. Se os alicerces, se a construção da casa não estiver feita, o que é que adianta ter um telhado? Não é? E qual é que é o suporte que está a sustentar esse telhado? É exatamente igual aqui, ou seja, muito mais importante, falemos em termos de saúde e bem-estar, muito mais importante do que essa questão, por exemplo, do consumo energético ser superior na primeira metade do dia em comparação com a segunda, é o tempo que temos entre a última refeição e a hora de ir dormir. Porque não é recomendado irmos dormir com a sensação de estômago muito cheio, estômago pesado, porque isso vai prejudicar o sono e o sono vai prejudicar uma série de mecanismos fisiológicos que vai impactar os próximos dias da nossa vida. Exatamente. Inclusive em termos de comportamento alimentar, para quem tenha um comportamento alimentar mais compulsivo. Quem tenha compulsão alimentar, por exemplo, o sono é Acaba por ser um é desregulador. um desregulador emocional que vai intensificar os episódios. E mesmo para pessoas que não têm, nós sabemos que quando nós dormimos menos ou pior, que temos mais tendência para comer alimentos com mais açúcar, mais gordura, porque nós acabamos por tentar compensar, de certa forma, uma necessidade com outra, não é? Então, toda a gente, quando tem uma noite mal dormida, acaba por, muitas vezes, sentir esta vontade de comer mais ou fazer escolhas alimentares não tão conscientes e que não faria num dia normal porque está cansada.
Sim, todos nos regulamos de diferentes formas, em termos emocionais. E a comida é um regulador emocional, também tem esse papel. Então é normal que após uma noite mal dormida, que haja uma procura de um conforto, de uma regulação emocional na comida. Ela acontece sempre, quer tenha dormido bem ou mal. Mas há um aumento dessa regulação emocional através da comida, muitas das vezes de forma menos adaptativa, menos saudável, se quisermos assim, quando estamos em privação de sono. Eu referia-me em casos mesmo de transtorno de compulsão alimentar, Sim, sim. porque o que tu disseste é um facto, ou seja, mesmo pessoas que não têm transtorno alimentar, isso acontece na mesma, mas em caso de um transtorno de compulsão alimentar, os episódios tendem a ser mais intensificados, com maior frequência, em comparação com noites bem dormidas. Então, porque o sono é um dos gatilhos para Sim. tal. O sono não te faz desenvolver um transtorno alimentar, mas intensifica o transtorno que já existe. Ou então intensifica uma fome emocional mais disfuncional que já seja pré-existente. Sim. E não sei se ouviram, se não ouviram, podem ir ouvir a seguir, mas no episódio da rotina matinal nós falámos de 4 ou 5 pontos, acho que foram 5 pontos, que são essenciais numa rotina matinal, que era a luz, o barulho, a temperatura, a comida e falta um. Estes são os principais. Não, falta um. E o movimento. O movimento, sim, sim, sim. E são exatamente estes pontos que nós temos que ter atenção numa rotina de final de dia, numa rotina noturna, mas para o contrário. Ao contrário, exatamente. Ou seja, é inverter aquilo que fizemos Exatamente. no dia a dia, ou seja. Mas isto, vou voltar a repetir porque é mesmo importante. Não há preto e branco. Há zonas acinzentadas na nutrição, na esmagadora maioria das vezes. Ou seja, eu ia dizer assim, como tal, o exercício físico mais na parte final do dia não é tão recomendado. Só que, mais uma vez, contexto individual de cada pessoa. Aquela pessoa que, por razões profissionais, vamos imaginar, nunca pode fazer na primeira metade do dia. Vamos dizer à pessoa, não faças exercício porque só podes fazer às 19. E às 19 já é muito tarde, já ficas demasiado alerta e isso vai prejudicar o teu sono ou vai ser menos benéfico em relação ao teu sono. Ou seja, não podemos dizer isto, não é? Temos que olhar para o benefício, não é malefício que eu queria dizer. Risco-benefício. Risco-benefício, não é? Ou seja, temos que olhar sempre para o contexto individual da pessoa. É preferível, por exemplo, fazer exercício mais na primeira metade do dia? É, claro que é. Até aí a pessoa que não consegue fazer e tem que fazer em períodos mais de final de tarde. Pá, é o que é, é o que é. Também depende muito de pessoa para pessoa, porque há pessoas que despertam muito com a atividade física e há pessoas que, de certa forma, quando acabam de fazer atividade física relaxam. E depois, mesmo dentro de cada pessoa, existem atividades que para umas pessoas são muito estimulantes e para outras são muito mais relaxantes. Então, não existe uma resposta certa, existe é experimentarmos. Por exemplo, imagina, a mim acontece-me exatamente isso. Se eu fizer atividade física ao final do dia, eu acabo por despertar imenso e estou a tentar adormecer e sinto o corpo cansado, mas não consigo... Mas a mente está alerta, está não é? alerta, exatamente. O corpo é que está cansado, mas a mente não está a acompanhar. Está revigorizada. O que Sim. para um período noturno às vezes não dá muito jeito. Exatamente. Há outras pessoas que eu tenho clientes que treinam ao final do dia e sentem-se super bem e acabou quase por entrar numa rotina de relaxamento, de desligar aquele modo de trabalho, os pensamentos sobre o dia ficam para trás e a partir dali acaba por ser muito mais daquela rotina de atividade física, fazer as suas coisinhas, ou seja, não existe uma resposta certa neste sentido. É um facto que atividades físicas de alta intensidade, na maior parte das vezes, Sim. vão ser mais estimulantes, mas muitas vezes quando existe mesmo uma rotina criada e, por exemplo, pessoas que só podem treinar ao final do dia, o nosso corpo também acaba por se adaptar. Habituamos, exatamente. E também nos habituamos a essa rotina. Exatamente. Uma coisa que é muito importante mencionar e que isso é preto no branco, não há zonas acinzentadas, é ninguém beneficia de adormecer a fazer scroll no telemóvel, por exemplo. Sim. Isso é aquele hábito, lá está, risco-benefício, não é? Mas eu retiro muito prazer de dar scroll nas redes sociais ou o que seja. Ou preciso muito de ecrãs para adormecer, etc. Então vamos tentar, dentro do comportamento que nós temos, vamos Encontrar imaginar... uma melhor alternativa. Exatamente. É o que eu costumo aconselhar
às pessoas que eu acompanho nas consultas de terapia nutricional, que é do género, ok, tu adormeces, nesta fase o teu adormecer é dar scroll no Instagram ou no TikTok. Ficas 1 hora e adormeces. Então, e se, por exemplo, mudássemos deste formato de conteúdos rápidos, super estimulante, não é? Em que eu vejo 40 temas diferentes em 10 minutos, é tudo super rápido, e estou a ser otimista. Em que tudo é muito rápido, aquilo vai ficando, não é? Armazenado na nossa mente e ficamos em estado de alerta, claramente. Se calhar, se transitássemos de este tipo de exposição a ecrã para uma exposição menos estimulante, mais tranquila, como é o caso de ouvir e ver um podcast, como por exemplo as Anti-Diet Talks, uma Netflix da vida ou uma série em qualquer outra plataforma, já estamos a progredir naquilo que é a nossa mudança comportamental. Estou a passar de um conteúdo rápido que no dia-a-dia não seria negativo. Por exemplo, estou no horário de almoço e estou ali 10 minutos a dar scroll. Não é a melhor coisa do mundo, mas tem algum prejuízo significativo? Não. No período noturno, dar scroll já é mais prejudicial. Será que eu não conseguiria, por exemplo, transitar deste padrão de consumo de conteúdo à noite mais rápido para um de médio e longo formato? Como é o caso de ver um filme, ver uma série. Até mesmo Pode ver ser um um processo de evolução. Até mesmo ver um vídeo, por exemplo, no YouTube de 10 minutos é melhor do que conteúdos rápidos, porque os conteúdos rápidos é o que tu estavas a dizer. Num minuto, tu vês, para aí, sem exagero, pelo menos 5 conteúdos diferentes, se não fores com nenhum até ao fim. Ou seja, tu de repente estás a ver cozinha, carros, o outro que está não sei o quê do filho, uma piada, e de repente o teu cérebro está... Uma que emagreceu 20 quilos em 5 semanas. O teu cérebro não desliga, tu estás sempre com aquele modo de aprendizagem, nova informação ativo. Um vídeo, por exemplo, de 10 minutos no YouTube que não é considerado um conteúdo longo, é um conteúdo, quer dizer, na perspectiva de Reels até se calhar é, mas é um conteúdo vá a médio, é melhor porque ao menos os 10 minutos são sobre o mesmo tema. Se eu estou a ver um vídeo sobre jardinagem, não há de fugir muito dali. E, por exemplo, uma coisa que eu pessoalmente reparo muito, todos nós utilizamos as redes sociais porque aquilo tem um prazer a curto prazo rápido, não é? É viciante. E por exemplo, eu noto muito que à noite estamos cansados, que estamos naquele modo de relaxamento, é muito fácil de começarmos a ver este tipo de vídeos e entramos ali naquela de estamos a relaxar. Por exemplo, para mim, eu vejo muita diferença naquilo que é depois a minha facilidade a adormecer se eu estiver a ver uma coisa mais longa ou se estiver a ver, por exemplo, vídeos curtos. Sentes na prática a É uma diferença, diferença gigante. E muitas clientes que eu acompanho também sentem esta diferença, mas só começaram a entender que realmente existe uma diferença significativa quando começaram a ficar mais conscientes disto. Porque antes era uma coisa que uns dias durmo bem, outros dias durmo mal, mas olha, nem associo a nada. E quando vamos a ver a rotina para trás, estamos de repente a estimular o nosso cérebro a cada minuto com 1000 coisas e que não estão a potenciar minimamente uma rotina de relaxamento. Apesar de ser um prazer rápido, curto prazo, aquilo não te está a relaxar, aquilo está simplesmente a energizar-te e a pôr o teu cérebro a 1000 à hora. Exatamente. E isso é altamente contraproducente quando o teu objetivo é o contrário, não é? Ficar letárgico, calmo, tranquilo, para estares num estado que seja favorável ao ato de ir dormir, não é? Sim, porque é um bocado irreal, eu também acho, de repente, não aos ecrãs, de colocar os ecrãs num ponto em que não vão fazer parte do nosso dia. A verdade é, vão fazer parte, já fazem parte do mundo e vão fazer parte da nossa rotina no dia-a-dia. E não vai retroceder. E não vai retroceder, exatamente. Ou seja, nós Basta queremos é que seja... olharmos para as novas gerações e se calhar o consumo ainda é mais alto do que as gerações antigas. O que é um indício, e estou a dizer isto, não tenho dados para, mas é o que eu vejo com os meus vieses, né? Logicamente. O que pode ser um indicador que vem para durar, como é óbvio, não é? Claro que é, não é? Ou seja, não existe... é muito mais interessante nós pensarmos como é que nós podemos usar a tecnologia mais a nosso favor do que propriamente estarmos contra ela e a querermos excluí-la completamente da nossa vida. Queremos voltar ao século XVIII. Há pessoas que, eventualmente, essa pode ser a escolha, mas isso vai ser tipo, menos de 1% da população, não é a realidade. Então, acho que é interessante de arranjarmos estratégias para... Ok, a tecnologia está presente, mas vamos ser estratégicos e inteligentes na forma como a tecnologia está presente. Exatamente.
Eu acho que dos pontos que falámos, isto também vai bater um bocadinho na luz, que nós já tínhamos falado na questão da rotina matinal, que pronto, acaba por ser o oposto, mas dos pontos que nós trouxemos, eu acho que estes eram os mais importantes que eu queria trazer, que é a questão da comida. Um ponto também muito importante que podemos fazer, que também está relacionado com isto da tecnologia, que está relacionado com a luz, que é exatamente fazer o oposto daquilo que fazemos na manhã, que na manhã é uma luz muito mais azul e à noite deve ser uma luz muito mais laranja. A maior parte dos telemóveis hoje em dia tem a opção de, na luminosidade, escolhermos colocar o filtro amarelo a partir de... acho que os telemóveis, a maior parte já dá para pôr automático, a partir do pôr do sol, colocam um filtro laranja e corta a luz azul, que é aquela que acaba por nos despertar mais. Então pode ser uma estratégia que é simples, podemos colocar de forma automatizada e honestamente eu tenho e quase nem reparo que tenho. Dá para programar, né, as horas, Exatamente. A partir de que horas é que queremos uma luz A partir mais do pôr do sol alaranjada. é automático. E isto ajuda a reduzir, no fundo, a luz que acaba por nos estimular mais e cansar mais e que tendencialmente deve estar mais presente no período da manhã. E depois, claro, usar mesmo em casa, por exemplo, luzes mais baixas, criar uma rotina. Eu acho que é importante criarmos associações para uma rotina de relaxamento. Às vezes não tem que ser coisas que estejam, por exemplo, no outro dia uma cliente estava a partilhar comigo que comprou eu até te disse que também queria comprar, porque ela deu-me aquela ideia e eu fiquei com aquilo na cabeça porque pareceu uma boa ideia. Sei o que é que vais dizer. Que ela comprou um bálsamo, não sei o que era especificamente, ou um creme, uma coisa qualquer, que é para dormir. E, obviamente, eu duvido que aquilo tenha algum tipo de evidência e nem ela comprou com esse propósito. Foi com a questão de associar aquele cheiro, aquela rotina, de usar aquilo à questão do adormecer. Eu acho que isso é super interessante. É, no fundo, arranjarmos as nossas rotinas. Por exemplo, quem gosta de tomar banho antes de se ir deitar, associar aquela questão do banho, de relaxamento, à questão de ser uma coisa mais de descansar, de acalmar. As rotinas às vezes não têm que ter nenhuma magia por trás e não estar cientificamente comprovado que aquilo funciona, porque o ponto não é esse. O ponto é, no nosso cérebro, nós conseguirmos associar determinados comportamentos e mecanismos a outros. E associar... O cérebro funciona por associações. Sim. Ou seja, se nós conseguirmos associar isso que tu estás a dizer, por exemplo, um duche de água quente pré-sono, pré-cama, uma leitura, uma massagem. Era bom. Mas Era bom, exato. Pessoas... Não depende inteiramente de nós, depende da vontade do outro ou da outra. Ou seja, colocarmos creme no corpo. Não é que o creme, ou seja, não é que haja uma evidência científica por trás de um creme e associação em relação ao sono. Mas é o ritual do cérebro associar que colocar o creme é um momento de relaxar, é um momento de acalmar, de abrandar. Ou fazer isso com o banho, ou fazer com a escrita. Habituar-nos a escrever como é que correu o nosso dia, ou 3 coisas pelas quais estamos gratos. Por exemplo, como falámos no episódio anterior. Se não viram, podem ver a seguir. Ou seja, o cérebro precisa de associações, sejam elas quais foram, que nos pareça relaxante, para associar aqueles hábitos à indução do sono. É o pré-sono. Há o pré-treino e isto é o pré-sono. Exatamente. Criarmos uma rotina de pré-sono ou de rituais de relaxamento. Então acho que posso deixar o convite para, com este episódio, depois de ouvirem este episódio, selecionarem 1 ou 2 comportamentos, no máximo, para que podem ser sugestivos para vocês de relaxamento e testarem incorporar isso na vossa rotina para criarem este ritual de relaxamento que depois vai permitir um adormecer mais fácil e mesmo uma qualidade de sono superior, porque vamos dormir num modo de relaxamento que é o objetivo. O objetivo é abrandar o estado de alerta do cérebro e como consequência, ter um sono com maior qualidade, mais profundo e que vai afetar, obviamente, a nossa saúde e a nossa qualidade de vida, não é? Exatamente. Isto tem um impacto bastante significativo. Como tal, estão convidadas de acordo com o vosso contexto, olhando de forma com espírito crítico para o vosso contexto e tentar adequar isto naquilo que é a vossa realidade. Sempre tendo presente o espírito crítico. Na nutrição raramente vai ser preto ou branco. É sempre no meio, ou quase sempre.
o espírito crítico e a sustentabilidade do processo, porque é aquilo que falámos, nós não repetimos isto aqui neste episódio, mas se forem ouvir o episódio da rotina matinal, nós batemos muito na questão da sustentabilidade e de não vale a pena estar a fazer nada se não for uma coisa para se manter a médio e longo prazo. Portanto, não cair em coisas radicais que nós não nos identificamos a fazer. Por exemplo, a questão das tecnologias. Há muita gente que corta completamente, mas depois são pessoas que não se identificam de nunca mais usar. Estão a fazer aquilo na expectativa de que daqui a um mês possam voltar a fazer. Talvez não valha a pena sequer começarem. Ou seja, e é assim que nós trabalhamos na terapia nutricional, não só em relação ao tempo de ecrãs, também é uma área que nós trabalhamos porque tem um impacto na saúde mental e saúde física, como tal nós incorporamos na nossa forma de trabalhar. Como é que nós trabalhamos isto? Nós não sugerimos, não trabalhamos com uma pessoa, por exemplo, que está 1 hora em scroll antes de dormir, nós não sugerimos à pessoa para do nada ela passar para um estado em que não usa sequer tempo de ecrã ou que nunca mais na sua vida possa usar. O que nós fazemos é, dentro daquilo que é um possível progresso, o que é que seria melhor do que o comportamento atual e que seria possível neste momento. Se calhar passar de um conteúdo mais rápido, como é o caso de Reels no Instagram ou no TikTok, para um médio longo formato, como é o caso do YouTube, da Netflix e por aí fora, é um progresso na mesma e não estamos a passar do 8 para o 80. Estamos ali a trabalhar no meio termo, na possibilidade, no que é realista. E isto define muito o que é a terapia nutricional. Nós olhamos sempre dentro destes moldes, não é? Não é o melhor possível, é aquilo que nós conseguimos fazer hoje, que é melhor do que aquilo que temos andado a fazer até o dia de hoje também. É exatamente isso. E era isso que tínhamos por hoje. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, no Spotify ou na plataforma onde estiverem a ouvir. Saibam também que têm na descrição deste episódio as nossas redes sociais, assim como o link para agendarem a vossa primeira consulta gratuita com a nossa equipa. E vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8.